essa pequena luz vai tomar uma forma e um corpo, e esse processo dentro dessa água, chamada água da iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado, vai fazer com que seja apagado as memórias de quem é. Essas águas só têm uma finalidade: apagar as memórias da minha raiz, da minha origem. E durante a vida vai crescer, para reencontrar um caminho e a identidade de volta, e falar: eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Já começa a apagar aqui dentro, e a gente tem que orar: Deus, consagra desde o ventre para não apagar a sua identidade, para veio de ti e volta para ti, Senhor. Mas quando esse homem espiritual, formado por toda a luz de tudo que Deus criou, já estava nele, já estava no espírito humano, já estava dentro dele, todas as pessoas, irmãos, já estavam nele, porque nós fomos feitos, está escrito, em Cristo Jesus para boas obras, antes da fundação do mundo, já éramos criados nele, está escrito. Paulo entendeu essas coisas, e Paulo, como vinha do judaísmo, vinha do Sanedrim, né? Ele carregou a teologia, ele já sabia essas coisas. Coisas são dos judeus também, e Paulo começou a revelar. E aí, quando forma, e essas luzes então são como que o revestimento e a glória de Adão. E quando faz Deus um Adão terreno, e aí diz que quem vai reproduzir o terreno é este espírito criado por Deus. E ele vai fazer então, porque ele também é Deus. Ele é a imagem de Deus, ele pode fazer o que quiser, ele governa sobre tudo que existe. Então ele vai dar um corpo para trabalhar nas coisas materiais que ele vai dar também forma. E é nessa hora então, que forma então um reflexo humano, terreno, visível, do mundo espiritual. Aí veio à luz o mundo material no capítulo 2. Por isso você tem um relato de duas criações, que é a mesma, sendo uma no plano e a outra na outra dimensão, uma na dimensão espírita, outra na dimensão física. Por isso temos dois relatos, e temos umas pequenas mudanças de nomes. Acrescenta no capítulo 2, mais um nome ao nome de Deus. No primeiro é só Elohim, no segundo ele vai ter um Yahvé, o Yehová Elohim, Senhor, Adonai Elohim. Tem dois nomes no capítulo 2, para Deus. Então isso é já uma forma de dizer que havia algo diferente na segunda criação. Ele tem um acréscimo. E ali na segunda criação vai acontecer a tragédia. Desobediência. Não quer mais andar como imagem do primeiro. Desconecta. Ao desconectar, segundo os nossos irmãos judeus, ele percebeu que estava nu. O que aconteceu? Algo aconteceu no físico e que estava acontecendo no homem espiritual. No espiritual aconteceu um choque. Ao pecar o terreno, o homem espiritual, aquele ser enorme, que tinha todas as sementes de vida, toda a luz de vida dentro dele, cada uma daquelas luzes cai. Não é só uma queda no barro, é uma queda em lugares altos. E aí que começa o problema de querer um dia voltar para os lugares altos onde estavam. Ao descer desses lugares, esses caem da luz e vão da forma humana e vão cair em regiões muito baixas. Cada povo, cada raça, cada tribo, cada nação que estava dentro desse homem espiritual do capítulo 1, ele desaba para um abismo de trevas. E quando nascer, quando vier, ao invés de voltar para a luz, ele
fica preso em culturas totalmente afastadas de Deus. E quanto mais alto era o lugar que estava aquela vida, na queda, quem está no lugar mais alto, na hora que cai, vai para o mais baixo. E assim alguns povos que eram de cabeça, que eram de ombros, que eram de peito, que era de cintura desse homem espiritual, quanto mais alto era, mais afastados de Deus eles ficaram na cultura da história dos homens. Quanto mais em cima de orgulho, mais baixo de afastamento de Deus. Você vai pegar os gregos, pura inteligência grega, que filosofia para o mundo inteiro, pensadores, filósofos, Platão, Sócrates. Você acha de onde essas almas caíram? Cabeça. Quando a gente visita a Grécia, eles têm a mania de fazer busto, mas só daqui para cima. É um negócio deles, tem uma paixão por esculpir cabeça, porque é de onde eles vieram, do corpo espiritual. E quando dá terremoto na Grécia, quando deu vários terremotos e várias guerras destruindo, você encontra as imagens da Grécia, elas todas são sem cabeça. Eu ando em museu na Grécia, meu Deus, eu não entendia por quê, só esse ano que eu entendi por que é tanta corte de cabeça. Simboliza que aquele povo grego, de uma inteligência anormal, que fundou as maiores escolas, democracia deles, filosofia deles. Quando você faz medicina, consagra para um deus da Grécia. Tudo que se forma nessa terra é um deus grego que está atrás. Por quê? Porque eram os espíritos que estavam nos lugares mais altos do corpo espiritual, criado no capítulo 1. Essas almas desceram, essas faíscas de luz. O trabalho de Jesus é que Ele está puxando todo o corpo para o corpo dele, para pertencer ao corpo de luz dele, transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a redenção, subir de volta, catar os lugares. E aí humildemente estava conversando com esse amigo judeu, escutando a palestra dele, e ele disse a nós todos, não só a mim, sobre o calcanhar. Ele perguntou: vocês acham qual parte judeus, o povo de Israel, pertencia a qual parte desse corpo espiritual? E ele disse: ao calcanhar. O povo de Israel, no corpo espiritual criado, no capítulo 1 de Adão, ele era as partículas que estavam no calcanhar, na base. E que quando cai, desce menos possível, fica na superfície, então é o primeiro que vai ser resgatado. Onde Deus vai poder pegar de baixo para cima, porque o corpo espiritual fica invertido. Aí o teólogo já corre na frente. Quando veio a primeira promessa que vinha o Messias, é no capítulo 3, o pecado entra no mundo, Deus já faz a promessa da redenção, chamado o proto-evangelho ali, a sementinha do evangelho já é pregada no capítulo 3, quando Deus confronta Adão, confronta Eva e confronta a serpente, diz: o descendente da mulher, que vai dar à luz um dia um filho, né? Que vai vir ao mundo como o resgatador, esse lhe ferirá a cabeça, vai pisar você, serpente, mas você vai ferir o calcanhar. Sabe quem é que nasceu e veio agarrado a um calcanhar? Jacó veio agarrado a um calcanhar, porque ele seria o representante de Israel e não Esaú, seu irmão. Porque ele seria o representante daquela área do corpo do Adão superior, o homem espiritual, que representaria a nação de Israel. Eu era do calcanhar, ele veio agarrando, é daqui que eu sou. E Deus vai me agarrar e vai levantar. E por isso ele ganha o nome de Yaakov. Yaakov. E calcanhar chama Ekev, da mesma raiz em hebraico. Só muda as vogais. Como não tem vogais na língua hebraica, sempre as consoantes, são as mesmas consoantes. O nome Jacó, da palavra calcanhar. Ekev, Yaakov.
E a seguir, significa a seguir, Yaakov. Então, eles vão ser puxados para ser o primeiro e não o único. Para trazer esse corpo caído na terra, de almas perdidas, mas agora Deus tem um plano de começar pelo calcanhar, para trazer de volta todo o seu povo, a sua herança de volta, e assim um dia trazer também o Messias que vai vir deles e vai salvar a humanidade toda. E que vai ser quem esse Messias? Ele não vai mais nascer de mulher, nascer de semente humana. Ele não vai vir dentro de uma tribo, de uma raça caída. Ele não vai vir. Ele vai vir. Agora o anjo vai trazer um espírito e fala: o Espírito do Senhor te revestirá, Maria, e de ti nascerá outro ser. Vai vir um que não passou por todo esse processo. E sabe qual foi dos espíritos que Deus pegou? Aquele primeiro criado que tinha toda a luz nele. Foi esse que Deus pegou e falou: eu vou pôr de volta na terra. Ele vai tomar forma humana, vai destruir a genética do pecado, vai subir para os lugares altos e vai trazer de volta todos os que estavam perdidos. É ele, o primeiro espírito criado que embarcou todos os outros. Ele é Jesus. Ele é o primeiro espírito criado humano, em que continha toda a luz de Deus. Por isso que ele vai falar: eu sou o primogênito, eu fui criado antes de todas as coisas, e por meio dele foram criadas todas as outras. O que o terreno, Adão terreno destruiu, Yeshua agora enviado, vai resgatar tudo. Louvado seja essa obra de Jesus, que não desistiu em carne, porque ele só fez o que o Pai, ele só foi aquele reflexo verdadeiro e nunca rompeu a relação. Ao não fazer isso, ele cumpriu toda a exigência e conseguiu conectar de novo ao Adão e devolveu glória ao universo. Agora, quem é que ficava quando esses homens caem, essas luzes caem, vão nascer agora e vão ter costumes estranhos, vão ter feitiçaria, vão ter idolatria, vão ter todo um afastamento de Deus, vão criar culturas esdrúxulas, hábitos terríveis, que precisam de ser resgatados, não só o homem, mas toda a estrutura de vida, toda a forma, cosmovisão, vai ter que mudar tudo na terra. Agora Yeshua vem para resgatar toda essa luz perdida. A função do Messias é trazer de volta as luzes para os lugares altos. E para sair dos lugares altos, a gente tem que sair dos que dominam alguns céus sobre nós. Quanto mais profundo descemos, mais camadas ficaram sobre nós, mais estruturas estão nos prendendo, que precisam ser desvencilhadas até o ponto de podermos viver no esconderijo do Altíssimo, até não ter nada das culturas que nossos pais, nossos avós e nossas cidades nos ensinaram, até andar só na cultura do reino do céu, até não praticar nada dessa cultura caída. E essa cultura caída, ela tratou de se aprimorar e fortalecer em todas as nações culturas anti-Deus, culturas de trevas, mas que nós nascemos nela e não sabemos desvencilhar. Falei um pouco de manhã sobre parte dessa cultura que precisamos vencer. E buscar a cultura que Moisés viu em relance, e Deus diz para ele: copia na terra. Você sabe uma coisa, que a hora que eu subi aquela escada ali hoje, eu tive até, dei uma travada quando eu lavei a mão na pia. Falei: Jesus, minha meta foi lá em 2002. Em 2002 Deus falou: vocês vão construir um tabernáculo, um templo para mim. E vai ser rápido. E nós construímos, em prazo recorde. E ele falou: nesse tabernáculo eu quero que vocês tenham uma arca da aliança. E a gente fez no altar.
Eu quero que vocês tenham uma menorá, o castiçal, o candelabro bonito, que vão acender ele com fogo. 1,50 m por 1,10 m, e nós fizemos e colocamos desse lado, igualzinho no tabernáculo de Moisés. Eu quero que vocês façam, ele falou para a gente, vocês vão fazer também uma mesa dos pães da proposição, e nós fizemos e coloca ela do lado direito. Vocês vão fazer o altar de incenso, vão colocar aqui, e vocês vão fazer o lavatório, a pia de lavar as mãos e colocar na entrada. E todo aquele que entrar no santuário se lavará. Meu Deus, quando eu lavei a mão, isso foi em 2002, nós fizemos. Passou alguns anos, a gente precisou fazer uma reforma, aí tirou o lavatório da frente e nunca mais repôs. Mantivemos o altar, as peças, mas de alguma forma o lavatório a gente achou que tínhamos uma melhor ideia do que Deus, né? Agora, meu filho, não é só nós não, o mundo inteiro tem que ter lavatório na entrada. Israel faz isso desde que Deus revelou a Moisés, falou para eles, para pôr um lavatório, já no primeiro templo que construíram já tinha na entrada. Mas a terra vai se alinhar com o céu, nas mínimas coisas, nas mínimas coisas vai se alinhar. É muito profundo, é muito profundo. Nós teremos que ser muito corajosos para encarar as mudanças, para entender a cultura do reino e implantá-la na terra. Abandonar algumas culturas da terra não vai ser fácil, porque a gente se enraizou nelas, mas a luz está puxando, diz, eu vou dar a cultura mais alta para vocês. Eu vou dar uma cultura onde vocês serão nobres e vão voltar para os lugares aonde nunca deveriam ter caído pelo pecado, mas vai voltar e implantar a cultura. E aí vai ser novo céu e nova terra, é céu na terra, velho. Já não vai ser um avivamento, a palavra avivamento não vai caber bem nessa coisa. Vai ser a cultura plena do reino do céu na terra e a terra no céu. E a isso Deus vai chamar de um milênio, aonde Ele vai vincular os dois mundos. A Deus a glória. A Deus a glória. E aí então, eu não falei ainda muito o que separa, o que impede de subir. Eu disse, são essas culturas que nascemos, aprendemos, vivemos nela, hábitos que não são do reino do céu, mas que nos prende, a gente vive eles. E aí nós nascemos de novo, recebemos Jesus, e aí começamos a ler Bíblia. E aí começamos a receber a direção do Espírito Santo. E aí começamos a mudar. Esse é o processo de ouvir a unção da audição da tribo de Simeão. Simeão é a unção do ouvir o Espírito. E essa unção precisa estar na igreja e levando ela para a entender a nossa raiz. Como bem disse a apóstola Ada hoje, Deus está nos chamando para as nossas origens. Cantou em hebraico. Pequeno sinal. Assim como essa moça. Um sinal também. Tudo é Deus falando. A ministração da oferta. Viver no esconderijo do Altíssimo. É tudo Deus montando e dizendo, eu estou conversando com vocês pelos símbolos, pelo dia a dia, pelos sinais e pela mensagem, mas que eu vou fazer essa cultura contaminada, ser descontaminada, até que vai ser a cultura do reino do céu.
Até que o nosso nível da fidelidade, como Jacó, vai ser pleno e não terá escassez. Vamos caminhar para isso. Vamos caminhar. Estamos fazendo resgate de primogenitura. Estamos falando de festas e celebrações. Estamos falando de dízimos no modelo bíblico. Estamos falando de princípio de descanso sabático. Estamos falando de um nível de conquista muito alto. Que a gente só fique falando, mas o povo de Israel tem sido muito abençoado, né? Aqueles que estão procurando viver o que a palavra ensina, estão desfrutando de empresas melhores, de facilidades, estão vencendo. E os que estão em Cristo podem subir, porque tem a audição do Espírito e pode voltar e entender, através de ouvir Deus, fazer as coisas do alto. Nós podemos caminhar para cima. Nós podemos atravessar essa porta. Quem provocou para que o Adão terreno desabasse, fizesse errado, foi? Quem é o tentador? Satanás, em forma de uma serpente. Por quê? Porque ele quis trazer Adão para baixo dele. Porque ele também caiu. Porque ele não foi fiel. Enquanto ele estava naquele mundo espiritual, enquanto ele estava superior, enquanto ele estava revestido de tanta glória e estava lá em cima, ele não foi fiel, ele não prestou contas, ele não se alinhou com a vontade do Pai e desaba. Agora ele estava muito mais alto do que o homem espiritual criado. Ele era querubim da guarda, ele era escolhido, ele estava na montanha, no Monte Santo de Deus, estava no jardim do Éden superior, ele estava próximo ao Altíssimo. Foi feita uma estola sacerdotal para ele, foi colocado pedras preciosas no corpo dele, para refletir luz e glória, e ele ficava só ele podia se apresentar diante do Todo-Poderoso Criador, e Deus falava com ele, e ele com aquelas pedras no seu corpo, recebia luz, que Deus é luz, Deus é luz. Luz é conhecimento, luz é calor e vida, luz é inteligência, é criação. Tive uma ideia, plim, acende a luzinha aqui. Luz é sabedoria, luz é tudo isso, é vida. É impossível ter vida na terra se não houvesse a luz. É impossível dar a luz, né? Não tem. Luz é vida, é a menor partícula que está ali dentro de cada célula. Ela está produzindo, é a vida que está ali dentro, quase que invisível, mas é aquilo que a chama. E agora esse ser que tem lá, todo dia ele pode chegar na presença de Deus. Ele é um querubim ungido. Ungido significa separado dentre o comum, dentre os demais, para servir a Deus. E ele fica na presença de Deus. E agora Deus faz para ele uma roupa sacerdotal, com pedras preciosas engastadas com ouro. E agora fala com ele, transmite para ele. E ele pega tudo aquilo, sai da presença de Deus, vai até todas as hostes criadas por todo o universo e abre seu data show, que não é só de 3 cores, é de 9. Se 3 a gente vê cada maravilha aqui na terra, são só 3 cores que tem dentro desse projetor e já faz umas imagens lindas. Você imagina um projetor de 9 com a luz direta de Deus, o potencial mais que o sol. Show do universo. E aí toda a criação ouve, entende a sabedoria de Deus, a vida, cada florzinha,
mas tudo ainda num plano espiritual, tudo ainda naquele reino que de vez em quando alguém aí tem um arrebatamento e vai andar nas ruas de ouro, vai ver a glória de Jerusalém, ver a árvore de vida, ver cores que nunca existiu na terra. Quando as pessoas voltam desses arrebatamentos, elas ficam o resto da vida tocadas, só por um minuto, mas vale um dia na sua presença do que em qualquer outra parte mil. É por causa disso, porque choca tanto que muda para sempre a vida de uma pessoa que chegou lá e viu, tive o privilégio de tocar nessas regiões ainda vivendo aqui. Muda para sempre, não desvia nunca mais. É tocado tão profundamente em cada célula do corpo, cada memória, que ele vai ficar eletrizado o resto da sua vida. Agora você imagina esse carregador de luz, num lugar tão alto, que não está nem no corpo de Adão, ele está acima lá, e desaba, e vira o príncipe das trevas, o rei do abismo, tão profundo, que para você não tem mais volta, não tem mais retorno ao reino da luz, vai ser lago de fogo e enxofre eternamente. Por quê? Porque ninguém te tentou, não havia uma treva perto para te falar da maldade que entrou no teu coração, você a criou por conta própria. Para o homem há salvação porque ele foi enganado, mas para Lúcifer não há, porque não houve nenhum agente influenciando, é decisão pessoal. É diferente. Quando você encontra uma pessoa que é convertida sem ter ninguém pregado o evangelho, ele ouviu direto de Deus, é diferente. Essa pessoa também é um eleito, ela tem algo diferenciado. Aquele que estava lá no batuque, no candomblé, dentro do terreiro, escutou o Espírito de Deus falando com ele, vai ser diferenciada a vida dessa pessoa. O que estava numa boate à noite e escutou o Espírito falando, sai daí que aí não é teu lugar, eu te escolhi. É diferente. Então esse ser que desaba é um querubim. Esse querubim desce. E ele vai para uma profundidade tão grande. E agora ele quer subir de volta. O sonho dele está escrito na Isaías, quando ele diz, subirei a montanha, serei semelhante ao Altíssimo, vou alcançar os lugares altos. Quem não quer esses lugares? O profeta Ezequiel, quando está profetizando, e ele diz que o povo de Israel, que ficou tantos anos longe da terra de Israel, ficou afastado, exilado, mas chegará nos últimos dias, Deus vai trazer de volta, e isso está se cumprindo, né? Porque Israel está voltando para casa, a nação já existe. O capítulo 36 de Ezequiel e 37 está se cumprindo, mas tem um capítulo que fala assim, que o inimigo se apossou dos lugares altos e diz, ninguém me tira daqui. Mas o Senhor vai dizer assim, Ezequiel profetiza e diz, homens de Israel caminharão nos lugares altos, inimigo, e você nunca mais, você vai ser destruído e vai cair para os lugares profundos da terra e não se levantará mais. Irmão, quem está nos lugares altos, nas regiões altas, são os inimigos. Por isso que quando Israel vai dominar a terra, eles falam, Deus fala, sobe as montanhas, guerreia contra os que estão nos lugares altos, aqueles jebuseus, aqueles perezeu, ferizeu, girgazeu, eteu, tira eles dos lugares altos, derruba os altares altos, altar vem disso, de estar num lugar alto, derruba tudo, limpa a terra. Para nós é a linguagem, porque esses lugares altos são as regiões do Espírito que foram dominadas por esses anjos caídos. E a função da igreja é subir e conquistar esses lugares altos, nas regiões do Espírito. Ali não tem sufoco, ficar acima deles ali não tem. A gente só passa sufoco porque eles estão em lugar alto e a gente fica obedecendo. Ele diz, seja infiel, não dê dízimo, mente, trapaceia, usa essa cultura do jeitinho, e aí você segue a cultura e não sobe para os lugares altos. Que pau, peia,
falta tudo, mas dá a impressão que vai dar certo, vai dar a impressão, porque desde o começo ele disse para Eva, pode comer, você vai ser igual ao Altíssimo, vocês vão ver que bênção que vai ser liberdade. É mentiroso desde o começo, e criou culturas de engano, mas que a gente se agarrou nelas, e Deus está dizendo, volta para a cultura, vai, tenta, acredita em mim, acredita, vai, dá um passo de fé, você vai ver o que vai acontecer. Então, esse ser que prestava conta, que o serviço dele então era receber toda aquela luz, aquela glória, guardava aquilo e descia do Monte Santo, ia para todas as hostes criadas, de Plutão a Netuno, Saturno, Urano, que não tinha nome nenhum, porque isso aí é tudo grego e romano depois da queda, mas ele ia toda aquela roda de criações e planetas, de seres, de estrelas, que ainda estavam no corpo espiritual do primeiro Adão. Ministrava e ele ouvia apenas uma coisa: glórias, louvores ao Deus eterno, aleluias. Você imagina aquele ser recebendo todo dia aquela monte de louvor, glórias, e aí ele voltava, subia a montanha e prestava conta e depositava diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, todas as rendições de glória, aleluia, relatava tudo que houve e dizia, assim está toda a obra criada, e eu venho prestar conta de toda a unção que o Senhor me conferiu, e venho te devolver tudo para que o fruto seja teu e nada meu. Eu sou apenas um mensageiro, um porta-voz. Eis aqui, meu Senhor, tudo. Passado uns dias fazendo isso, né? Recebendo tanta glória no altar. Mas quando ele prega, aleluia. Aí o pregador um dia pode pensar, puxa vida, como eu sou bom, né? Rapaz, Deus me usou, rebentei. Daqui uns dias não é nem Deus me usou. Essa é a grande Babilônia que eu construí. Nabucodonosor, facinho. Aí não entende depois porque vai comer uma grama. Livra-nos, ó Deus, porque a partícula está dentro de cada um de nós. Livra-nos, Senhor, e nos coloca em lugar alto. E a melhor maneira é eu voltar e te prestar conta todo dia. Aleluia. Me desconecto de tudo e venho prestar-te conta. Venho te dizer todo o relatório do dia, Senhor. Não vou deixar fechar um dia sem voltar e dizer obrigado, sem dizer venho te prestar contas. O Senhor é digno de receber o fruto do teu investimento, da unção que o Senhor deu. Senhor, toma aqui tudo, faz a conta até do ganho financeiro e do ganho espiritual e presta conta, volta com tudo, para que não sejamos achados como comerciantes. Quando Deus vai julgar o inimigo lá em capítulo 28, vai dizer por causa do muito comércio. Peraí, comércio, ele subia como sacerdote, nem pode fazer comércio, né? Sacerdote chegava e se apresentava diante de Deus, recebia a informação, a luz, voltava e distribuía, depois voltava e prestava conta. Mas um dia ele parou de voltar, um dia ele parou de dar a prestação de conta certinho, né? Começou a ficar com lucro. O que é um comerciante? É o que pega de quem produziu e leva para quem precisa, a demanda, mas fica com o lucro. Isso é comércio. Então ele vendeu o que não era dele, era dar e depois pegar e devolver para o dono o lucro, o fruto daquele rendimento. Por isso eu oro sempre, Deus, recebe o fruto do teu investimento na minha vida. Eu demorei a aprender, demorei. E vai para aquele que
apresenta a tua cobertura e diz, está aqui. Fielmente, tudo que entrou, dizimo, igual Jacó falou, darei dízimo de tudo, e agora, siga me abençoando. Quem é a figura nessa terra do seu sacerdote da divindade? É a paternidade espiritual. Agora, faça também, tem que fazer diariamente com Deus. Porque a unção da sabedoria, da inteligência vem dele. Então se apresenta diante de Deus, mas honra o sacerdote da terra. Você começa a ir para os lugares altos. Então aquele ser, ele parou de prestar conta. Começou a fazer uma produção independente. Ele agora não volta mais para o céu, ele não volta mais para a montanha, ele não volta mais, se rende, ele não se prostra mais. E o pai, hoje o carregador de luz não veio aqui hoje. Chegou, deu um relatório meia boca e saiu correndo. Não fica mais aqui prostrado como ficava, não chora e não agradece mais, parece que está seco. Está sempre com pressa, a vida agora é correria, velho. Acabou, não consigo mais tirar aquele tempo. Eu acordava cedo, eu ficava na presença do pai, mas agora eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar numa prova. E, rapaz, eu estava desempregado, então eu ficava o maior tempo na igreja louvando. Agora não dá mais não, velho. Agora não consigo tirar aquele tempo para adorar, acabou. É mais ou menos igual. Eu estou falando lá de cima. Qualquer semelhança aqui embaixo é só mera coincidência. E lá então ele não comparece, ele não presta conta, ele não dizima, ele não retorna, ele não dá os louvores, ele não diz, tudo é teu. Ele não dá a primícia, as primeiras horas do dia, ele não sobe. Ele é servo, trabalhador do céu, né? E o pai que é um filho. Por isso essa ideia do filho está lá no sétimo céu, e agora ele envia o seu filho para voltar para que todos se comportem como filhos. Sejam dados agora a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a grande diferença. Então, quando esse ser que faz comércio, que começa a ser autossuficiente, ele começa a criar doutrinas também. Porque quem não ouve tem que, e precisa sempre estar transmitindo alguma coisa, vai acabar transmitindo sua própria ideia, se não ouvir da fonte. Então, como ele vai pôr as suas ideias, ele começa a criar uma doutrina mais ou menos assim. Deus é amor, isso é um fato. Deus é luz, fato. Eu tenho ensinado e pregado isso o tempo todo, transmitido só a glória dele. A pergunta é, será que é só ele que existe? Só ele. Será que não tem um outro? Será que ele não é mais que um? Será que não tem um outro reino? Já que tem um de luz, deve ter um oposto. Onde é o reino das trevas? Se tem o da bondade, onde está o da maldade? Aí começa a dizer que não há equilíbrio sem dois. Um só não é equilíbrio, só é equilíbrio se tiver dois. E aí vai e o yang, o bem e o mal. E agora, Deus de luz diz, não existe outro mundo, é só esse. É de amor e de vida, de calor e de paz. Só tem esse, não tem outro. Mas será que não mesmo? E ele vai começar a ensinar que existe. E ele mesmo começa a dar luz a algo que ele está formando. E ele então é banido
cai do céu. Dessas regiões bem altas ele vai descer. E vai agora fazer um abismo profundo, no fundo de águas. E vai ficar um ponto escuro na terra. Um ponto escuro no universo, melhor dizendo. Deus criou ele, é tudo luz, não tem trevas. Não há nele trevas algumas. Então o Senhor olha e fala, tem um ponto agora de trevas em tudo que eu criei. Mas eu vou mudar. Então ele disse, haja luz. E houve luz. Aí ele disse, haja separação entre as águas que estão sobre o abismo agora e separe e faça um firmamento. E vai fazendo dia após dia. Aí faz um ser e diz, agora é minha imagem e semelhança. Domina, cuida, transforma em luz tudo isso aí. Mas lá nas profundezas tem alguém que vai tentar dizer, não segue ele não. Tem aqui uma árvorezinha do bem e do mal, é minha doutrina, come dela e você vai ser igual a Deus. E quando isso acontece, dá força para ele, e ele sobe. E agora ele não está mais afundado no abismo, ele consegue subir para um lugar mais alto e fica acima do espírito humano, do homem. Ele fica acima desses homens, e agora os homens começam a obedecê-lo, e ele vai criando as culturas, e ele vai chegando aos planetas, ele vai chegando a toda a que ele vai chamar de roda zodiacal, e ele vai então estabelecer governo sobre a terra. E esse governo sobre a terra, ele divide em 12, e chama de meses. E para cada mês ele coloca uma potestade. E cada potestade vai marcar cada ser humano que nascer com características e sentimentos e impressões. Ele fala, agora eu vou afastar cada um da sua luz, e agora eles vão ser meus, marcados com a minha marca. Então, cada geração após geração vai nascendo embaixo desse sistema, dividido em 12, e aí Deus então fala, eu preciso arrancar esses seres caídos, e vai no que está mais perto da superfície, e revela-se a eles, ao calcanhar, né? E começa o processo de contar, olha, amarás Deus acima de todas as coisas, não vai ter imagem de escultura, essa cultura que eu vou dar para vocês, vocês não vão poder mais matar, vocês não vão mais poder adulterar, eu vou tirar de vocês de todas as práticas de que esses 12 deuses caídos aí ensinaram vocês, essas culturas. E aí ele começa a puxar um povo para os lugares altos, mas eles não passam fácil, porque são deuses caídos, então são príncipes de alta hierarquia, que agora estão representados na figura dos gigantes da terra que eles têm que conquistar. Então Deus separa Jacó, ele dá 12 filhos, porque ele vai enfrentar os 12 príncipes, vai enfrentar essa estrutura de governo de 12, onde nasceu cada ser humano da terra, nasceu embaixo de um domínio que hoje a gente popularmente chama de signo. E que os nossos pais nasceram, os nossos avós nasceram, e todos carregam as características desses tronos caídos. Porque aqueles tronos caídos, na verdade, eram para ser as virtudes de Deus. Antes, se não tivesse a queda, eles seriam a bondade, eles seriam a honestidade, eles seriam a fidelidade. Assim, mas depois eles viraram a desonestidade, a corrupção, o assassinato, o ciúme, a inveja, a prostituição, a depravação. Eles ensinaram essa cultura de inferioridade, orgulho, mudou todo o perfil de quem nasceria embaixo, que nasceria só com as características da luz, agora nasce com a característica dos tronos invertidos. E assim que funciona. São tronos invertidos. Mas nós nascemos, primeiro nascimento, que descemos
no ventre da nossa mãe, passamos no elemento terra dela, passamos, somos coroados e descemos de cabeça para baixo para pensar nas coisas que são da terra, para viver segundo esse mundo caído, porque já nasce na posição do homem caído e invertido. Mas um dia aceitamos Jesus, o pastor leva no batistério e a gente volta para a posição. Sai da água e levanta. Levanta, 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 levanta. Para pensar nas coisas que são do alto. E é um novo começo, porque vai ter que subir para os lugares altos. Não mais das águas da iniquidade, pelo testemunho da água e do sangue vem a esse mundo. Mas depois, pelo testemunho da água, do Espírito e do sangue de Jesus, saímos dele. E vamos para os lugares altos. Aleluia. A Ele glória sempre na igreja. Então começa a nossa jornada. E aí ele fala, quem não deixar pai e mãe, não entra no reino. Como é que eu falo para essa moça, isso aí que nascer de ti, se não te deixar, você e seu marido não entra no reino? Oh, meu Deus! Não é que ele vai abandonar sua casa e te largar na míngua, não, porque está escrito honrar pai e mãe também. Mas ele vai ter que cortar com os deuses do seu pai, o trono de nascimento do mês de... da Milena, qual é o mês? Nasceu em janeiro. Vai ter que romper com o trono de nascimento dela de janeiro e do marido dela, que eu não sei de quando é, mas vai ter que romper com esse trono desses deuses, nascer da água do Espírito, sangue de Jesus, e começar a subir e falar, Senhor, eu renuncio o ventre que deu a luz a esse ser caído, porque eu tenho um novo pai agora. Eu renuncio a madre, eu renuncio o sangue e eu só adoto de cima. Eu renuncio o Deus dos meus pais, que eram os deuses, antes deles serem Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu renuncio os tronos caídos. Eu renuncio as marcas da iniquidade que me formaram e só aceito as marcas de Yeshua, o Cordeiro Santo que vive hoje. Comecei a orar há muitos anos para Deus tirar essas marcas da iniquidade. Desligando de pai, de mãe, de esposa, de filho, de todo mundo que me conectou com algum Deus caído. Porque cada mês tem um. Comecei a fazer isso com o Eduardo e a Ada um tempo atrás, já uns 2 anos, a gente começou a ensinar isso, falou, vamos fazer isso, é importante. Mesmo que não entenda tudo de início, mas vamos caminhando. E Deus foi fazendo, limpando, tirando, subindo. Sabe como é que o inimigo coloca as tentações, coloca os costumes em nós? Pelas marcas do nascimento, pelas marcas dos lugares onde frequentamos, pela marca de pai, de mãe, de avós, por nossa parentela. E através desse DNA, ele acessa e vê o que tem registro de geração em geração. Porque o nosso sangue é muito velho, nossa genética é muito antiga, porque passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, vem com as marcas todas de gerações, e a gente fica fazendo comportamentos que são antigos, aí nasce de novo, tem essa carga genética puxando para um lado, e tem a voz do Espírito, não faz isso, mas e a vontade, e o costume de 10 gerações? E a inferioridade que veio lá da África até hoje, está agarrado como se fosse um ser inferior e não consegue, eu quero vencer, mas tem um sentimento que eu não valho muito, né? Raízes africanas da inferioridade, que vieram e se plantar na Bahia, e aí aquele sentimento de inferioridade. As raízes de prostituição, de tanto divórcio, de tanto adultério, de tanta carga enorme, que luta com o sexo, meu Deus do céu. Uma genética puxando tudo que tem dentro do ser, né? E vai embora. Inúmeras raízes puxando, para viver o contrário da cultura do reino e não deixar subir, deixar se soltar. Então quem não se desligar, quem não cortar dessas raízes,
não vai poder entrar no reino dos céus, viver nesses lugares altos. Tem que abandonar isso. Então a gente começa pedindo a Deus: Senhor, desliga agora, Senhor, das marcas do nascimento. No dia 20 de março de 1962, o trono de Netuno, das águas, do chamado Peixes aqui, dessa constelação, desse 12 que estava em cima e que me marcaram e me deram marcas para eles me rastrear. Onde eu for, eles têm um rastreador. Ah, esse é meu. Mas um dia eu rendi essas marcas e falei: Senhor, coloca nos lugares a marca do Cordeiro, as marcas do ungido. E aí você vai dizer como Paulo: de agora em diante ninguém me incomode mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não trago nenhuma outra marca. É o rabino dos rabinos, o Rav, o Rebbe. E lentamente e progressivamente nós vamos rendendo, se apresenta, sobe em oração, se apresenta diante do altar superior, onde Yeshua está, onde o Cordeiro venceu e tirou todas as marcas, quando ele diz: aí vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho dele. Não carrego suas marcas, eu não carrego suas marcas, e eu vou levar todo esse povo que vai subir comigo, e eu vou tirar as marcas um por um. Por isso nos apresentamos diante do corpo dele, para transformar o corpo dele de glória no nosso. É uma transferência dos direitos que ele adquiriu, pode dar para nós, por herança. Essa é a nossa herança. Nossa herança é um corpo de glória, sem a iniquidade, sem as marcas. Essa é a nossa herança dos lugares altos. Essa genética nova do Cordeiro sendo implantada em nós para a purificação, até que um dia o nosso corpo seja de glória novamente, como era lá atrás, na criação, antes da fundação do mundo. Esse é o caminho de volta. E vai começar assim, nascendo de novo. A dúvida do Nicodemos, né? Como? Vou voltar para as águas da barriga da mãe? Não, vai ser pela água do Espírito, meu filho. Mas depois você vai começar a renunciar os tronos de iniquidade de pai, de mãe, de avô, de avó, da faculdade, do professor, da cultura baiana, dos lugares, da atmosfera da região, e até que um dia todas essas marcas vão sendo apagadas uma a uma. Episódio por episódio, Deus vai nos dando a graça de subir, vai puxando, vai dizendo, pela audição do Espírito, cada vez mais, até que a leveza de andar com Ele seja fácil e a provisão naquele lugar. Dá para ser crente, irmão, cheio do Espírito, cheio de profecia, e ainda não desfrutar as heranças dos lugares altos. Por isso é preciso renunciar tudo e subir, porque lá não falta provisão. Irmãos, e nós estamos chegando num prazo em que isso tem que ser acelerado. Por quê? Porque chegou a grande tribulação. Chegou os 7 anos da fome da família de José na terra. E José está dizendo: eu já estou num lugar alto, eu já passei para cá, e agora eu vou trazer meus irmãos para a terra de Gósen. Vai ser o mesmo período da tribulação do Egito, mas eu estou aqui, e tem um lugar onde vocês ficam e não sentem todos os danos que estão acontecendo na terra. Vocês têm que ficar nesse lugar aonde a praga não chega, aonde o Covid não vem, aonde a fome não chega. Tem que ficar nesse lugar. Ali não passa vírus, ali não passa nada. Tem que começar a subir para as regiões mais altas. Nós precisamos subir. A hora é essa, porque a gente não sabe ainda o que vem pela frente. Para purificar essa terra vai ainda ser uns açoites ainda. Não vai ficar só nesse, ainda tem uns problemas graves aí que estão sendo programados pelos agentes do mal e das trevas. Tem níveis de perseguições sendo programados, tem marcas de controle que vão tentar ser colocadas em nós ainda. As trevas estão trabalhando para isso, mas nós temos que pôr logo as marcas de Cristo, antes que venham as marcas da besta. Antes que venha uma vacinação obrigatória, somada a algum chip, algum controle, algum scanner na testa, que agora só está na fase do treinamento, é só para você aceitar.
Isso é só o ato profético que virá, porque o enigma é esse. O mundo trabalha com símbolos, e os símbolos já estão gerando a realidade que virá. Precisamos desvencilhar das marcas da iniquidade. E fazer isso logo e viver nos lugares altos, porque senão a gente vai ficar tão desesperado que vai aceitar até marca da besta, senão não vou conseguir nem comprar nem vender. E quem disse que você vai precisar comprar ou vender para ter recursos? Se você está em lugar alto, meu irmão, a herança do teu pai Jacó. Jacó, o que fazia dava certo. O que fazia dava certo. E não precisava se sujeitar a nada nem ninguém. O que fazia dava certo. É nessa hora que vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, diz Malaquias. É para esse tempo. Então a gente tem que começar a orar, buscar em Deus e pedir para Ele, apagando as marcas. Se apresenta. E tem marca para todo lado, gente. Tem marca, começa pelos nascimentos, começa pela cidade. A marca da cidade onde você nasceu está em você. Sobe pela oração, apresenta-se pela cruz, chega no altar superior e diz: Pai, eu venho aqui pedindo que o Senhor, me apresentando com as marcas de Salvador, das potestades, do que fundou essa cidade, do que preside ela hoje em nível governamental, todos os tipos de marcas, Senhor, eu me apresento para ser removido e colocar no lugar as marcas do Cordeiro. Você tem que fazer essas orações, Tira a marca do nascimento, qual é o signo, veja o nome, que constelação estava regendo, diga o nome para o Senhor, sai dela, fala: Senhor, me tira, o Senhor é quem limpa, arranca essas marcas, Senhor, renunciando um por um, você vai ver a leveza, porque tirando a força deles, eles não te controlam mais. Então aquelas áreas que eles tinham facilidade para chegar e manipular, ele vai falar: cadê meu gado marcado? Cadê fulano? Procura, não acha mais, está em cima. Pisando! Já está sentado com Cristo. E o inimigo está embaixo dos vossos pés. É ele olhando para baixo e você por cima dele. Filho, eu vivia nessa cultura embaixo, eu vivia aí nessas marcas, mas agora Yeshua marcou. Uma por uma, e você não me rastreia em nada. Nem o diabo da inferioridade não acha mais, nem o da escassez não acha mais, nem o da fome, nem o da miséria, nem o da praga, nada. E aí você é autoridade para pisar nele. Porque você passou e está acima desses tronos caídos. E está no corpo de luz, nos lugares celestiais, vivenciando a herança de teu pai Jacó, vivenciando aquilo que está escrito nos Colossenses, foi transportado para o reino do Filho. Agora a dimensão de sétimo céu está no Filho, você está vivendo a dimensão de Filho, e Filho tem herança e não falta nada. Quando há muitos anos atrás o Senhor me falava sempre: te fiz como um general, fiz um general no meu reino, é da guerra espiritual, bem no comecinho, eu valente, orando, jejuando, magro igual um palito, mas dinheiro que era bom, meu Deus do céu. Eu falo: Jesus, eu trabalho, o Senhor me chama de general, e para a gente fazer qualquer coisinha é uma luta, para tirar um documento, só para autenticar, não tem dinheiro para autenticar cópia, fica contando moeda, tal. Quanto mais tem um carro, né? Se para autenticar o documento não tinha o dinheiro, aí um dia eu falei: Senhor, o Senhor me chama de general, não dá para fazer um salário não de general? Só estou com a função. Aí ele me perguntou: você quer o salário de general ou a herança de filho? No estampido eu respondi: a herança de filho, meu pai. Aguarda o tempo que for necessário, né? Até que seja herança de filho. Aí eu dei uma paradinha e falei: mas não dá mesa aí pagando um salário general enquanto não chega a herança de filho? Demorou, Du.
tive que compreender as marcas da iniquidade. Tive que compreender a obediência da fidelidade quando ele pedia coisas altas, quando ele pedia um carro na oferta. Tive que romper com estruturas de medo. Tinha que partir para um nível de obediência passo a passo, mas realmente parar as perdas, para fechar a porta da perda, da vazão do dinheiro, porque às vezes tem experiências e ganha bastante, mas também vaza. Aí eu fui compreendendo as marcas da iniquidade, ao ponto de que eu percebia, se eu perdia a unção, eu perdia dinheiro. E se eu perdi a unção é porque alguma marca, esses tronos caídos ainda me viram, eu fiquei embaixo de algum me dominou. E eu comecei a buscar no Espírito cada circunstância da minha vida, porque tinha vazado, ou porque eu tinha vazado a unção, ou porque eu tinha perdido dinheiro. Porque a melhor forma de saber se está perdendo a unção é quando perde algum dinheiro. Escoar, tem alguma coisa errada. Algum trono está com a marca que não foi, você ainda não subiu e não passou para cima naquela área. E como os meses vão mudando, eles vão alterando, vai mudando os ciclos da operação deles. E a gente tem que estar esperto. Um dia desses eu vi que estava morrendo muita gente do reino de Deus, homens e mulheres de Deus, mas eu percebia que todos eles tinham vindo do mundo da feitiçaria, eram filhos de feiticeiros, foram mãe de santo, pai de santo. Falei, o que está acontecendo? O trono da feitiçaria está... Eles ainda não tinham perdido muitas marcas. Então, não é que está sendo ceifado porque está em pecado. Não. Marcas não apagadas ainda. E quando julgar o trono da feitiçaria, que for cair, os tronos que estão nessas regiões, que um dia eles vão desabar tudo e não vai ter mais eles, por enquanto ainda estão estruturados, estão vencidos. E quem vai vencer? Jesus já venceu, mas a igreja tem que vencer e tem que passar para cima, tem que ficar acima deles, para eles ficarem embaixo. Quando eu faço assim, esse gesto, eu estou dizendo, eu estou imaginando na minha cabeça a terra aqui, uma roda de tronos em volta, influenciando os homens, e a gente sai e passa para cima e vai para o reino da luz. Por isso que eu faço esse gesto assim de vez em quando, só explicando o gesto. Amém? Eu faço aqui, eu sei que na sua cabeça não está entendendo nada do gesto, só a palavra. Mas agora quando eu fizer isso aqui, ó, você já sabe. Saiu da atmosfera terrestre, passou pelos tronos e está acima. Então ele está aqui, ó, reino da luz. Então eu notei que estava indo muita gente ligado, que eram profetas. Eu falei, os profetas vão morrer demais. Muito profeta morrendo. Porque quase sempre esses profetas vieram do mundo da feitiçaria, eram usados lá, mas depois, porque eles estavam no corpo invertido. Eles eram para ser dessa atmosfera profética, só que enquanto estão no mundo, estão no inverso, no corpo inverso, no paralelo, no antagônico. E quando vem, eles vão ocupar o seu lugar no reino. Assim, tudo é meio inverso no mundo, né? Então, eu sabia que alguns tronos estavam sendo julgados, e eu tenho alguns amigos, e principalmente uma amiga que eu prezo muito, chamada Rose, e quase sempre ela me liga e dá uma orientação do que está acontecendo, à medida em que Deus fala com ela. Avisa o Léo, e ela me avisa, porque ela também é muito conectada na visão dos tronos, e eu aprendi muitíssimo com ela. Então ela me falou, tronos de feitiçaria estão sendo julgados. Muita gente começou a morrer aquela semana, naqueles dias devia estar tendo algum julgamento. Eu estava conversando com um amigo meu que veio muitíssimo da feitiçaria, muito. Ele foi 17 ou 20 anos, não sei, envolvido com nova era, espiritismo, tudo que é coisa. E é naqueles dias que estavam morrendo essas pessoas, pastores, profetas, profetisas, ungidos mesmo, pessoas boas, não estou falando de meia boca não. Ele disse que ficou orando assim, porque estava triste, né? Porque um amigo nosso partiu, e não foi de Covid, foi outro problema. E aí, ele disse que deu um tremor no corpo dele assim, e algo saiu, foi,
e um alívio, uma paz tremenda, ele falou. Eu falei, tinha alguma coisa, Léo, e eu sei que passou por mim, mas não me tocou. Saiu, foi algo, uma atmosfera que eu não sei explicar, mas depois uma alegria, uma leveza. Eu falei, depois eu fui para casa pensando, falei, é porque ele é descendente também. Ele vem da área da feitiçaria, está no reino, e ele sentiu o espírito da morte, porque o juízo está caindo, a morte está caçando essas pessoas que tem essa marca. Mas como ele já foi, já se apresentou, já rendeu, já aprendeu passado sobre isso, não tocou nele. E foi como se um nível maior de libertação acontecesse. Interessante, não é não? Vou encerrar. Esse assunto não se encerra porque não tem fim, mas eu tenho que parar. Como eu vou falar de tronos e reino superior, voltar para a luz e achar que dá para esgotar em 1h30, 2 horas? Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui já, né? Colossenses diz assim, 1:12. Eu vou pegar até um pouquinho antes. 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar diante do Senhor, entrar nesses lugares altos, irmãos. Lefaneha em hebraico, eu me apresento diante do Senhor. Agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Participar da herança dos santos na luz, ou seja, ele está falando desse lugar alto, ele está fazendo dessa atmosfera, desse esconderijo do Altíssimo, e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas se sustentam por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha Ele a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Você consegue agora entender melhor, né? Esse texto vai ganhando clareza agora, com essas figuras que estão na sua mente. Pelo que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, reconciliar, reajuntar com ele, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Através dele, juntar e trazer tudo de volta para o reino dele, para o Filho e para o corpo dele, restaurar assim a luz caída, as almas derrubadas, aquela glória que tinha antes na criação, logo no primeiro capítulo de Gênesis. E vocês também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, mas agora, contudo, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis,
se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro, e eu, Léo, prego essa noite. Amém, e amém, e amém. Vamos ficar de pé. Pela força do Espírito Santo, nós chegamos até aqui. Legal que todos quantos ouviram e creram, fique agora o seu espírito trabalhando. Seja liberado o espírito de vida que permeia o corpo. Subamos para os lugares e permaneçamos. Não descemos por causa da ira, não desçamos por causa da inveja, pela falta de perdão ou qualquer outra força negativa de trevas que puxar. Em ti somos mais que vencedores. Em ti nós não somos da vingança, nem da perseguição, nem da ira. Que nenhum dessas obras infrutíferas e malignas dos tronos caídos possam atrair nenhum dos teus para baixo, nem aprisioná-los nessas trevas de maldade, de ambição, de aflição, mas saibamos vencer dia a dia, Senhor, ouvindo teu Espírito, seguindo a bondade e o amor, e permanecer nos lugares altos. Aleluia. Em nome de Yeshua HaMashiach oramos, amém e amém. Glória a Deus. Ainda de pé, quero liberar a bênção apostólica. Que palavra poderosa. Essa mensagem está gravada no YouTube da Ágape de Brotas. Você pode depois no Instagram também ruminar esta palavra, se conectar novamente. Você que chegou depois, que não pegou toda a palavra, eu falei para Sidney, grava, ele está gravando, está tudo ok, então depois você pode receber mais. Eu particularmente vou fazer isso, porque foi uma palavra muito poderosa. Deus abençoe o apóstolo Léo, meu apóstolo que está aqui, meu pai espiritual, profeta Sônia, todo o presbitério da Ágape de Brotas, não todo, né? O presbitério quer dizer da sede, alguns pastores estão aqui, pastor Carlos, é porque nós já estamos formando o presbitério também da casa, né? Você visitante, você que está aqui conosco, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Estaremos aqui na terça-feira, terça profética. Sexta-feira também temos culto de milagre, que Deus abençoe a vida do apóstolo Léo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre vós. Repita após o seu pastor: sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta os seus rebanhos entre os lírios. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.